Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2019. E vamos aos destaques do programa. Royalties depositados ontem nas contas dos municípios produtores. Faetec tem vagas disponíveis para cursos gratuitos de inglês, espanhol e informática. Bovespa opera em alta, ações da BR Distribuidora sobem mais de 5%. FMI defende Bolsa Família e diz que reforma da Previdência não basta. Saque do FGTS terá limite de R$ 500 por conta e vai começar em agosto, disse Onyx. Dólar comercial com ligeiro recuo fechou o dia cotado a 3,75, menos 0,38%. Arroba do boi gordo no estado do Rio de Janeiro manteve-se estável, cotada a R$ 143 à vista. Já a saca de açúcar cristal, 50 quilos, em declínio, cotada a R$ 57,98, com menos 1,02% ao dia. Esses são os destaques do programa. Participe também pelo WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 20 graus e máxima do dia prevista para 28. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva durante o dia. Dando uma passada no trânsito, movimentação tranquila nas principais e normalmente mais movimentadas vias da cidade. O maior fluxo no momento, mas não tanto como de costume, está na Beira Valão, próximo ao Mercado Municipal. Na BR-101, no sentido Niterói, um acidente interdita a faixa da esquerda do quilômetro 310, em São Gonçalo, e gera lentidão de 2 quilômetros. Sentido Espírito Santo, o trânsito flui tranquilamente. Juntos o melhor Mix. Mix! Municípios produtores de petróleo receberam nesta quarta-feira os royalties de julho referentes à produção do mês de maio. Na região, Campos recebeu nesta quarta R$ 34.994.718, valor 4% superior ao que foi repassado em junho. No entanto, 16,4% melhor que o de julho do ano passado. Já Macaé teve R$ 58.002.000 depositados e registra maior repasse e a maior alta em relação ao depósito anterior, de 11,8%. E está aberto o período de matrículas de vagas remanescentes para cursos de inglês, espanhol e informática na unidade CETEP Campus da Faetec. Os interessados devem efetuar a inscrição até o dia 31 de julho. Os requisitos básicos para conquistar uma das vagas é ter no mínimo 14 anos e concluído o ensino fundamental 1. Os cursos são especificamente inglês básico, espanhol intermediário, informática ambiente Windows 1, ambiente Windows 2 e Excel avançado. O CETEP está situado no Colégio Estadual Visconde do Rio Branco, segundo andar, e o telefone para contato aí 22-2738-6453. Mix Notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, operou em alta nesta quarta-feira em sessão marcada pelo noticiário corporativo intenso, com a BR Distribuidora entre os destaques positivos após privatização da empresa. As ações da BR Distribuidora subiram quase 5% após a Petrobras anunciar a venda do controle da subsidiária. A estatal se desfez de uma fatia adicional de 30% na empresa, por 8,56 bilhões de reais. O negócio poderá envolver até 9,6 bilhões de reais se também for negociado um lote adicional de ações. Em relatório divulgado dia 23 à noite, o Fundo Monetário Internacional recomendou que o Brasil mantenha os gastos no programa Bolsa Família e não corte mais investimentos públicos. No relatório, o Conselho Executivo da entidade enfatiza a necessidade de se proteger os programas sociais, como Bolsa Família, para que o país recupere o ritmo de crescimento. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Bolsonaro assinará nesta tarde uma medida provisória que vai permitir saques de contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP a partir de agosto deste ano até março de 2020. O ministro disse que o limite máximo de saques será de R$ 500 por conta. E o CNPq suspendeu até o dia 30 de setembro a concessão de novas bolsas de pesquisa. O motivo foi a falta de recursos.
O edital interrompido previa a liberação de 60 milhões para alunos de pós-graduação atuarem durante o ano todo no Brasil e no exterior. No primeiro semestre, 781 projetos foram contemplados, sendo 648 no país e 133 fora do Brasil. Já os pesquisadores que aplicaram para o segundo semestre deverão ficar sem financiamento. Já as bolsas em andamento também correm risco de não serem pagas a partir de outubro. Mix Notícias. Um dos presos em uma operação da Polícia Federal, Gustavo Henrique Elias Santos, disse que viu mensagens interceptadas do ministro Sérgio Moro no celular de Walter Delgatti Neto, também preso na operação. As informações são do advogado Ariovaldo Moreira, que representa 2 investigados, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira. A operação, autorizada pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, investiga a invasão do celular do ministro Sérgio Moro. A Polícia Federal identificou movimentações suspeitas nas contas do ex-DJ Gustavo Henrique Elias Santos e de Suelen Priscila de Oliveira, presos na terça-feira durante a operação da Polícia Federal, que investiga a invasão de contas do aplicativo Telegram do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outras autoridades. Segundo a Polícia Federal, entre abril e junho deste ano, o ex-DJ movimentou R$424 mil e Suelen R$203 mil. Mix. Lançada há uma semana, o site Não Me Perturbe já teve 1,459 milhão de pedidos de bloqueio de ligações indesejadas de serviço de telecomunicações. Para deixar de receber chamadas com ofertas de serviço de telefonia, TV por assinatura e banda larga, o consumidor deverá preencher o formulário de inscrição na plataforma no endereço www.nãomeperturbe.com.br. A suspensão das chamadas pelas empresas de telecomunicações ocorrerá em até 30 dias contados da data do cadastramento. E a Secretaria da Receita Federal não pode reter mercadoria para reclassificação fiscal. O entendimento é da 8ª Vara Federal do Distrito Federal, respaldado em jurisprudência de súmula do STF, segundo a qual é juridicamente impossível apreender mercadorias como forma de obrigar a empresa a pagar tributos decorrentes de erro na classificação fiscal no momento do desembarque aduaneiro. A posição do TSE, explorada pela Justiça do Distrito Federal, é apontada como válida para todo o país. Mix Notícias. A União Europeia recebeu com boa expectativa os progressos nas negociações sobre a criação de um mecanismo de distribuição provisória de imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Durante uma reunião entre representantes da União Europeia em Paris, 14 nações do bloco concordaram, em princípio, com a proposta da Alemanha e França para um novo mecanismo de distribuição dos refugiados do Mediterrâneo. O líder do Partido Conservador britânico, Boris Johnson, fez seu primeiro discurso como primeiro-ministro do Reino Unido ontem, em frente à sede do governo em Londres. O novo líder do Reino Unido falou sobre a saída da União Europeia. Depois de 3 anos de indecisão em que o país foi prisioneiro dos antigos argumentos de 2016, estou aqui, na frente de vocês, para dizer que os critérios estão errados. Vamos sair da União Europeia no dia 31 de outubro. Faremos um novo acordo e faremos uma parceria nova com o resto da Europa, baseada em comércio livre e confiança, disse ele. Juntos. O melhor mix. Um mutirão de renegociação de dívidas com bancos para funcionários públicos está sendo realizado até a próxima sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro, com possibilidade de vir a ter desdobramento no interior do estado. A iniciativa é do PROCON estadual e participam das negociações representantes de diversos bancos. O PROCON orienta que dívidas em compra de imóveis e carros e as contraídas em período inferior a 60 dias anteriores à data do mutirão estão excluídas desse atendimento. Jovens que estejam prestando serviço militar obrigatórios com conscritos passarão a ter alistamento eleitoral e voto permitidos a partir da entrada em vigor de PEC que tramita no Congresso Nacional. A agência Câmara ressalta que atualmente, além dos conscritos, a Constituição só proíbe o alistamento eleitoral de estrangeiros. O texto avalia que não se pode caracterizar a situação atual do conscrito como perda ou suspensão de direitos políticos, mas como impedimento constitucional ao exercício do voto. Mix Notícias. Abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto, contrato social terão de ser comprovados para que a Justiça determine o uso de bens do empresário na quitação de dívidas que seja incapaz de pagar. A proposta, que visa proteger o patrimônio de dono de empresa insolvente, tramita na Câmara dos Deputados. Trata-se de uma alteração no Código Tributário Nacional e na consolidação das leis trabalhistas. A forma atual de julgamento é considerada desestímulo ao empreendedorismo e gerador de efeitos econômicos maléficos. E vamos às cotações. Dólar comercial com ligeiro recuo fechou o dia cotado a R$ 3,75, menos 0,38%, fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo no estado do Rio mantém-se estável, cotada a R$ 143,00 à vista, fonte Scott Consultoria. E a saca de açúcar cristal 50 quilos em declínio, cotada a R$ 57,98, com menos 1,02%, fonte CPE Exalc. 100.7 Mix. A Polícia Rodoviária Federal começou a atuar ontem no estado do Rio de Janeiro com os chamados bafômetros passivos, que detectam a presença de álcool sem a necessidade de soprar no aparelho. O órgão anunciou o recebimento de 18 aparelhos para agilizar a fiscalização nas estradas. A PRF ressalta que o novo aparelho facilita bastante o trabalho dos policiais, por questão de agilidade e porque o condutor não precisa descer do carro. Nas audiências da Justiça do Trabalho em que houver atraso injustificado, será permitido que partes e advogados deixem um tribunal após 30 minutos de espera. O projeto foi aprovado no Senado em caráter conclusivo e encaminhado à Câmara, onde ainda será analisado por 4 comissões. Ele insere dispositivo na CLT. Quanto à remarcação da audiência, deverá ser feita na data mais próxima possível. Pela legislação atual, só é admitido que as partes deixem um tribunal após atraso do juiz por mais de 15 minutos. Mix Notícias. Venda de botijões de gás parcialmente cheios está sendo estudada pelo governo federal. A iniciativa, anunciada no final de semana durante o lançamento do programa Novo Mercado de Gás, foi confirmada ontem pela ANP. O objetivo é que os consumidores tenham a possibilidade de abastecer botijões de gás, como ocorre com a gasolina e o etanol em um posto de combustível. Dentro da proposta estão a liberação do botijão sem marca e o enchimento de vasilhames de outras marcas. A definição deve ser anunciada nos próximos dias. Um crescimento de 0,35 ponto percentual adicional nos próximos 12 meses está sendo prevista pelo governo federal para a economia brasileira. O fato gerador da expectativa é a liberação de parte dos recursos do FGTS, do PIS e do PASEP. A avaliação foi feita pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. A estimativa é de 2,9 milhões de empregos formais nos próximos 10 anos, com as medidas anunciadas ontem. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. A saúde dos jovens e adolescentes brasileiros que cursam o ensino fundamental do 7º ao 9º ano e ensino médio do 1º ao 3º ano está sendo avaliada por meio de pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde. Os dados começaram a ser coletados em abril e serão fechados no mês que vem. O levantamento é feito por amostragem. Trata-se da 4ª edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada em escolas públicas e privadas. Carnes, pescados e artigos de consumos imediatos, como salgados, espetinhos e queijos, são expostos para vendas em ambientes inadequados em alguns pontos comerciais de municípios do estado do Rio. Além de decreto federal definido condições higiênicas e técnicas para comercializar os produtos, há também regulamentos municipais que geralmente são ignorados. O desrespeito às regras específicas de higiene aplicáveis aos gêneros alimentícios pode causar danos à saúde de quem os consome. Cabe aos setores de postura e higiene dos municípios fiscalizar. Mix Notícias. Em tempo de intolerância religiosa violenta em estados brasileiros como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e outros, um estudo divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações revela que os brasileiros consideram líderes religiosos mais confiáveis que cientistas. O trabalho visou avaliar a contribuição que ciência e tecnologia têm na sociedade e no dia a dia das pessoas.
No quadro geral da pesquisa, elaborada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, líderes religiosos também foram avaliados em meio a várias outras categorias. O Mix Notícias falou ontem da perda de espaços que os pedestres sofrem nas calçadas, causada por diversos obstáculos em áreas comerciais e, mais alarmante ainda, em bairros, como por exemplo o Parque Prazeres. À tarde, a Câmara dos Deputados anunciou o projeto de lei que determina as prefeituras incluir no plano diretor ou em legislação municipal, mediante indicação da população, metas para a implantação de calçadas com acessibilidade, inserindo dispositivos no Estatuto das Cidades. Juntos no melhor mix. Vamos às ruas, equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem hoje está aqui no Parque Aurora. E problemas, como em todos os bairros que a gente tem ido, não faltam. Principalmente em relação às condições das ruas, como por exemplo a rua Ana Soares Benze. Tem aqui bueiros tampados pelos próprios moradores e todos dizendo que quando chove entope e entra nas casas. Além disso, muito lixo espalhado. Aqui na proximidade do castelo, nós detectamos também esse lixo espalhado. A limpeza pública não passa por aqui há muito tempo. E no canal, logo atrás aqui do castelo, nós vemos aí que também muito lixo nas proximidades das margens desse canal. Então a gente pede aí esse serviço de limpeza pública, também a concessionária de águas para ver essa questão dos bueiros, não é? Afinal de contas, os bairros aqui estão deixados, né, de lado, principalmente nessa época, né? Para ano que vem, talvez, eles pensem em fazer mais algumas coisas para atrair aí, talvez, votos. Fica o registro, você pode participar também pelo 99797-1007. Estamos ainda no Parque Aurora e vamos trazer mais informação para você. Mix. E o Mix Notícias continua nas ruas com a equipe Mix de reportagens de volta. Mix Notícias. Muito bem, a equipe de reportagem agora está aqui na Feira Valão, esquina com a rua São João, e a gente nota que não tem nenhuma atuação da Águas do Paraíba aqui no Valão. O mau cheiro é imperante, muito lixo às margens. Também notamos que na rua Dr. João Maria, ela que vem do Campo da Paz e segue aqui até Beira Valão, praticamente intransitável, como outras ruas também aqui do bairro do Parque Aurora. A gente nota aqui um descaso muito grande com as condições das ruas, com a limpeza pública e principalmente com a questão dos canais. O canal lá da rua Ana Martins, perto do Castelão, está lá bem assoreado e a gente vê que as pessoas não têm aí segurança, né? A gente volta a qualquer momento com mais notícias aqui pela Mix FM 100.7. Você ouviu Mix Notícias. Mix.